TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Olá, boa tarde, eu sou Ana Carolina, sou feminista, moro aqui no Rio de Janeiro e estou participando aqui na TV Comunitária de uma série de programas sobre o mês de março, que é o mês de luta das mulheres. Hoje o tema do nosso programa é a divisão sexual do trabalho e para falar sobre esse tema que é tão caro a nós mulheres, convidei aqui a Aniele Nascimento, que é da Executiva Nacional da CUT, militante do PT, Tatiane Araújo, que é da Executiva Estadual do PSOL aqui no Rio de Janeiro, da Resistência e que foi candidata a deputada estadual. Para abrir esse debate, queria lançar aqui um tema para as minhas convidadas, que é sobre as múltiplas jornadas que nós, mulheres, precisamos encarar dentro da lógica das relações de trabalho no capitalismo. Então, passo aí a bola para vocês comentarem essas múltiplas jornadas da mulher. Olá a todos os telespectadores e telespectadoras. É um grande prazer estar aqui com mulheres tão potentes, né, tão empoderadas, né, e conversar um pouco sobre essas múltiplas funções, né, as múltiplas tarefas que nós temos e que certamente tem uma série de questões que ocorrem na modernidade, como a deterioração das nossas condições de saúde, né, os níveis de estresse, os níveis, né, de problemas que nós estamos enfrentando no nosso meio urbano, né, principalmente, se dão muito por conta desse legado histórico que as mulheres têm, né? Um legado fruto de uma estrutura, de uma sociedade extremamente patriarcal, né? Extremamente impositiva, autoritária, em que os homens têm um determinado papel e as mulheres têm outro papel. E nesse papel das mulheres, historicamente, não é de hoje, dentre esses papéis tem um cuidado com a casa, com o lar, com a família. Então, todo um processo que nós estamos vivendo hoje, com o envelhecimento da população, isso também recai sobre as mulheres, os cuidados. Então, são muitas tarefas, isso no âmbito privado, né? Que é chamada ali a divisão do campo reprodutivo, né? E com a maior inserção das mulheres no mundo do trabalho, nós vemos essa multitarefa se multiplicando de fato, né? Porque as mulheres estão estudando mais, estão dentro do mercado de trabalho e muitas das vezes recebendo bem menos que os homens, muito mais qualificadas e, em grande parte, devido a esse histórico, né, dos cuidados, nós temos a maioria de mulheres em trabalhos também muito precários, né, precarizados, que nós chamamos, né, que são trabalhos que têm uma baixa cobertura, né, social, que é especialmente relacionada a cuidados, né, a questão da limpeza, cuidados em geral, então, com relação e vínculos de trabalho muito precarizados. E, consequentemente, isso também tem reflexo na sua vida pessoal, né, e na estrutura da sua família. Quando, por exemplo, você, muitas das vezes, é descontada ao ter que levar o filho no médico, porque o seu marido, o seu companheiro, não pode ir porque ele acha que não tem que cumprir esse papel. Então, as mulheres acabam acumulando uma série de funções, uma série de tarefas, fruto ainda da nossa sociedade que impõe, né, certas tarefas e certas obrigações às mulheres. Então, nesse primeiro momento, a contribuição vem muito nesse sentido, da gente também lembrar da história, né? Olá, Aniele. Olá, Ana, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, bom estar conversando com essa mulherada que está aí do outro lado, né? O mês de março, mês importante, inclusive esse é um dos temas agora da greve internacional das mulheres, né? Nossas múltiplas tarefas. Infelizmente, a opressão da mulher não foi resolvida e não vai ser resolvida dentro do capitalismo, né? Que se aproveita tão bem disso. Nós, mulheres, estamos no mercado de trabalho. Como falou aqui a Aniele, estamos em péssimas condições. Os salários menores, em especial se mulheres negras, os piores afazeres, né? As piores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente segue acumulando os trabalhos dentro de casa, seguimos com o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado. E veja bem qual é o papel da mulher nessa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente recebe menos, quando a gente acumula esse trabalho doméstico, a gente está dando ao capital, às empresas, uma forma de ganhar mais dinheiro em cima de toda uma família.
por isso, esse debate agora no 8, porque eu acho que ele tem duas dimensões. Uma na esfera que alguns chamam de esfera privada, mas estão dentro das relações sociais de sexo, não é? Que tem a ver com a nossa divisão em casa. Dentro da família, quem é que cuida da louça? Quem é que cuida de preparar a criança para ir para a escola? Quem é que cuida da casa em si? Segue sendo as mulheres, mesmo elas trabalhando junto com seus companheiros ou companheiras, né? As mulheres acumulam por semana 10 horas a mais que os homens nas tarefas domésticas. E aí, infelizmente, ali tem uma relação também de poder, tem uma relação de domínio, mas essa relação não é somente dentro de casa. Essa relação não constitui apenas o âmbito familiar, ela serve para fora. Quando você diz que uma mulher tem que seguir fazendo as tarefas domésticas, quando você vê uma ministra como Damares falando entre o rosa e o azul, nós estamos apontando que as mulheres, que cabe às mulheres seguir sustentando essa sociedade e não participando das esferas de poder dentro dessa sociedade. Então eu vejo que aí o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, ele serve tanto ao capital, tanto para seguir enriquecendo várias empresas, porque é um trabalho que o Estado não precisa pagar, que nenhuma empresa precisa pagar. Você poderia ter lavanderias públicas, restaurantes públicos, não é? Você está preparando uma família para ser explorada no dia seguinte. E isso não conta como uma outra atividade, não conta como remuneração. E, ao mesmo tempo, a partir daí, você está estabelecendo relações de poder, porque você está dividindo entre homens e mulheres, dando categorias a homens e mulheres, em cima de que vão trabalhar, o que são os trabalhos das mulheres, o que são os dos homens. Então, por exemplo, você é uma professora, né? Professora de história, você vê... Quando a gente fala da feminização das profissões, tem a ver com isso, né? Dá aquelas profissões de cuidado, educação, o julgo da feminização para que você receba mais. Então, o conjunto dos trabalhadores, na verdade, para que receba menos, vão receber menos. Então, eu penso aí que o debate sobre trabalho doméstico, a nossa dupla, tripla jornada, não é só um debate para dentro de nossas casas, não é só discutir a divisão das tarefas no ambiente privado, é pensar a sociedade, né? E é pensar, inclusive, uma forma de romper com essa dominação da mulher, com essa opressão que é tão bem utilizada. E aí nós precisamos pensar que essa sociedade, ela não se divide só, não é só uma sociedade do capital, não é só uma sociedade patriarcal, ela também é racista. Então, quando você pensar a mulher negra, isso aí vai para uma outra esfera, porque você vai ver que se ao mesmo tempo ela tem os salários piores, ela tem também as piores condições de trabalho. Por vezes, quando mulheres brancas conseguem, com seus títulos de doutoras, chegar à universidade, tem uma mulher negra, sem carteira de trabalho, trabalhando naquele ambiente, né? Por vezes em condições precárias também. Então, nós precisamos pensar nessas divisões, né? Numa sociedade que se utiliza do racismo, do machismo, para lucrar mais. O segundo assunto que eu queria lançar aqui para as minhas, que não são só minhas convidadas, são minhas companheiras também de luta, né, das ruas, tem a ver um pouco com o que elas já falaram, né? Como é que o trabalho doméstico tem sido cada vez menos encarado, na verdade, como um trabalho dentro dessa lógica da reprodução, né, do trabalho no capitalismo. A gente tem aí uma figura hoje, que é a Damares, que tem cumprido um papel bastante nefasto, né, para os avanços que a luta feminista conquistou para as mulheres. A gente falava um pouco disso antes de começar a gravar. Como é que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a situação das escolas municipais, com a redução da carga horária, né, excluíram aí o tempo de recreio, e a gente fica pensando que mulheres têm condição, por exemplo, de deixar o filho na escola às 8 e buscar às 3 da tarde, né? Que jornada de trabalho é essa que possibilita uma mãe, já que a gente fala aí de uma realidade de uma maioria de mães solo, consegue cumprir a sua responsabilidade com a criança, né, dentro desse horário de trabalho. Então, eu
queria que a gente aprofundasse um pouco mais a questão do trabalho doméstico, que vem sendo desqualificado nesse sentido de ser encarado como um trabalho, mas que a gente sente muito bem o que isso significa no cotidiano das nossas vidas. Então, o bate-bola agora para vocês é esse, falar um pouco sobre o trabalho doméstico, nesse sentido de que vem sendo descaracterizado como um trabalho e do que isso significa para as relações de trabalho dentro do capitalismo, para a condição da mulher. É muito importante esse ponto, né? Eu me lembro agora de um estudo da professora Ildete Mello, da UF, em que ela demonstra a partir, né, ela faz uma estimação, né? Ela faz uma estimativa de qual o valor, né? Quer dizer, o tanto que o trabalho doméstico contribui no PIB, né? Se você fosse remunerar esse trabalho, seria equivalente a 11%. Isso muito por baixo, mais de 100 bilhões de reais, é muito dinheiro. Então, o trabalho doméstico, todo trabalho, né, ele tem um valor, né? Seja um trabalho manual, um trabalho intelectual, né, ele acaba gerando um valor que no nosso sistema capitalista, né, que nós estamos vivendo, nós estamos inseridos, esse trabalho, né, ele gera um valor em que as pessoas deveriam ser remuneradas a partir desse trabalho, né, a partir dessa produtividade que você tem. E nós sabemos que o que move o capitalismo é a exploração, né, é o máximo, é a chamada mais-valia, né, a exploração máxima da sua capacidade, da nossa força de trabalho. Já que nós não somos, né, donos dos meios de produção, nós temos que vender a nossa força de trabalho. E no caso do trabalho doméstico, e aí também dialogando também com o trabalho das mulheres, especialmente as mulheres negras, né, especialmente no trabalho das trabalhadoras domésticas, que somente agora, né, durante o último governo, né, da presidenta Dilma, que conseguiu conquistar, né, elas conseguiram conquistar um patamar ali e um reconhecimento como trabalhadoras, assim como nós, né? Então foi um avanço histórico, porém, né, a partir do que ocorre, né, a partir de um processo duro, né, de conspirações e de golpe que tirou uma presidenta democraticamente eleita, uma série de direitos conquistados estão sendo retirados, né, que vai ser, eu acho que o próximo ponto que a gente vai bater um papo aqui. O direito, especialmente o trabalho doméstico, em vários países, você repara bem, né? Tem várias pessoas que vão para outros países, falam, olha, no país tal, nós não precisamos ter trabalhadoras domésticas, o trabalho doméstico ele não é tão pesado. Então o Brasil ainda está muito atrás nisso, né? Tem certas tecnologias que já estavam consolidadas há 20 anos atrás para facilitar a nossa vida, né, dentro de casa, e é importante também chamar a responsabilidade, né, dos companheiros, enfim, dos nossos, enfim, maridos, namorados, enfim, de como é importante a divisão desse trabalho doméstico, porque tem muitas pessoas que têm muitos potenciais que muitas das vezes não conseguem desenvolver esses potenciais porque, historicamente e culturalmente, nós mulheres muitas mulheres poderiam estar fazendo outras coisas, se dedicando a outras questões, a sua vida profissional, a sua vida intelectual, ela vem cada vez mais dedicando a maior parte do seu tempo em trabalhos domésticos que ainda necessitam de um grande, como posso dizer, uma grande dedicação, né? Muitas das vezes um trabalho que seria rápido, ele acaba demorando mais porque nós não temos ainda, a maior parte da população não tem acesso a essas políticas públicas como já foram até mencionadas, né? Um restaurante público, a lavanderia pública, dentre outras formas de trabalho. E isso acaba, paralelamente, nós temos uma massa de mulheres hoje na conjuntura, ainda mais na conjuntura, sem emprego, sem trabalho, né? Então, a partir dessa reforma trabalhista, precarizando cada vez mais as condições e buscando um bico, né? Então, muitas mulheres estão voltando, que antes estavam com carteira assinada, muitas mulheres, especialmente as mulheres negras, estão voltando a trabalhar em outras casas, fazendo faxina, fazendo bico, porque é uma forma de garantir o sustento da família, mas principalmente é fruto desse desmanche que vem ocorrendo nos direitos trabalhistas do nosso país. Bem, acho que a gente está nesse signo da retirada de direitos, né? E aí o debate sobre o trabalho doméstico, ele volta com um peso absurdo, importantíssimo. Primeiro que a gente vem de uma tradição terrível
que além de patriarcal é racista, não é? Então, geralmente, quem é que fica com setores de serviço e os serviços mais pesados? São as mulheres negras. Então, nós precisamos reconhecer isso nessa sociedade. Agora, de conjunto, nós temos mulheres segurando ainda o rojão, trabalhando para que todos os dias se preparem homens e mulheres e crianças para servir ao capitalismo. Por quê? Porque a gente manda o nosso filho hoje para a escola já pensando em que escola técnica ele vai, para ser formado em quê, porque ele precisa imediatamente de um emprego ao sair do ensino médio. Essa é a visão de uma família média. Minha avó pensava muito assim quando eu estava perto de terminar o meu 2º grau. Uma senhora trabalhadora que me sustentava e que tinha um salário mínimo. Então ela precisava me formar para o mercado de trabalho. E nós mulheres estamos ali fazendo isso, preparando toda aquela família, preparando os nossos companheiros para que no dia seguinte estejam na fábrica, preparando aquela casa para continuar servindo ao capital, para continuar a exploração. E não ganhamos nada por isso. Ao contrário, junto a isso vem um conjunto de opressões que inclusive nos cria um problema que é um problema da esfera de poder. Não é? Porque, ao mesmo tempo, quem faz hoje a política que retira direitos, em sua maioria são homens. E nós, mulheres, com jornadas extenuantes, tendo que pensar, porque nós estamos hoje também no mercado de trabalho, tendo que pensar mercado de trabalho, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, nos formar, porque para a gente tentar ter um salário compatível aos nossos gastos, a gente precisa cada dia estar buscando mais, porque ainda recebemos muito menos. A gente não consegue pensar nas alternativas que a Aniele deu aqui, de fazer uma outra coisa, de estudar o que gosta, de buscar o que gosta. A gente precisa se formar para trabalhar mais, para tentar tirar um sustento. E com isso, que mulher vai participar das esferas de poder para poder mudar essa realidade? As mulheres que chegam, infelizmente, como as que chegaram agora no Congresso Federal, vão para um discurso que vai contra nós, contra a maioria da classe trabalhadora. Por exemplo, hoje nessa tomada aí de retirada de direitos, nós estamos discutindo a educação domiciliar, através da ministra Damares. Eu vejo um problema muito sério, primeiro pelo que você coloca, Ana, pela situação da escola pública no Rio de Janeiro, por exemplo. Nós temos hoje mães e pais que precisam dessa escola pública, inclusive precisam dela funcionando integralmente, onde as crianças consigam ali um espaço pedagógico, um espaço de sociabilidade e também que ele possa estar ali nutrido, cuidado, para que esses pais possam trabalhar para a manutenção de seus filhos e filhas de suas famílias. Hoje o que acontece no Rio te impede disso. E a política que a ministra tem de vamos resolver educando em casa vai atingir a essa classe trabalhadora, em especial as mulheres. Quero saber quem é que vai estar em casa passando a lição para o filho. Quem é que vai aceitar o serviço de costura que você pega aos montes e ganha ínfimos para cuidar dos filhos em casa? Porque agora você ainda tem que prover o diploma do seu filho. Isso é muito sério. Educação é uma conquista nossa de 88, assim como saúde. É um direito. É um direito básico de todo cidadão. Quando você tem um projeto como esse, você não só atinge essas crianças e o seu futuro, você atinge em especial mulheres, porque é mais uma tarefa que vai cair sobre nós. Quem é que leva as crianças ao médico? Quem é que vai nas reuniões escolares, se não as mães? Eu trabalho na saúde, no hospital que atende pacientes com câncer. Eu vejo os homens entrarem e serem internados. Eu vejo as mulheres ao lado desses homens. Eu não vejo ao lado das mulheres com câncer os homens. Não é o mesmo acompanhamento, porque essa sociedade colocou para nós a pecha do cuidado. A divisão sexual do trabalho nos atinge em todas as esferas. Nos machuca no dia a dia pela jornada extenuante, mas nos machuca também pelas relações constituídas em todos os marcos. Desde o cuidado com o filho, na relação com o outro, com a outra, sabe? E eu vejo que esse aspecto agora vai ser ressaltado.
O que nós vamos ter não é só uma mulher que vai trabalhar mais em casa e não vai ter direito nenhum. Nós vamos ter relações deterioradas também, as relações humanas, porque as relações de poder atrapalham, mexem com as relações humanas, não é? O outro me vê como quê? Como posse, como objeto para manter uma casa linda, limpa. É engraçado que eu comento com algumas companheiras, eu quero ainda fazer um estudo sobre isso, só para fechar aqui, que eu conheço mulheres que, como eu, se separaram. Nós podemos passar anos sozinhas ou sequer voltar a ter outras relações. Mas eu não consigo ver um homem que consegue ficar por muito tempo só. Pode ser que ele ame outras pessoas, ou ame muito. Mas será que não passa muito a questão do cuidado da casa, em especial quando tem filhos? Então, a nós, a todo tempo, esse peso. Mexer com o debate sobre divisão sexual do trabalho é mexer não só numa jornada extenuante, mas é mexer, inclusive, nas micro-relações, naquilo que também nos angustia no nosso dia a dia. E eu acho que a gente já inaugurou um pouco esse último tema que eu queria tratar aqui nesse programa, que tem a ver com exatamente um momento, uma era de, acho que a gente está vivendo uma era de retrocessos no Brasil, no mundo, né? No Brasil e em especial aqui no Rio de Janeiro, que a gente sofre com a trinca, né? Do governo federal, estadual e municipal. Os direitos trabalhistas, né? Para mulheres e homens foram conquistados. Foram conquistas, né? Fruto do movimento sindical, do movimento de mulheres. E a gente hoje vive sob uma ameaça que já, em alguns pontos, não é mais uma ameaça, já é uma realidade, já tem alterações, né, nas relações de trabalho, que a gente já tem sentido aí o peso das demissões, por exemplo, né, quando não é uma patroa ou um patrão não querem pagar todos os direitos a uma empregada doméstica e demitem, né? Então eu queria que a gente encerrasse esse programa falando exatamente sobre aquilo que vai ser mais caro para a gente, inclusive para as mulheres que não estão dentro do mercado de trabalho formal, porque as reformas da Previdência e trabalhista afetam também aquelas que estão fora do mercado formal. Então eu queria que vocês dessem uma contribuição para esse debate sobre o que significa a reforma da Previdência, a reforma trabalhista para o cotidiano, né, das mulheres, e que a gente também, já que a gente está encerrando, atiçasse a mulherada a resistir, porque a gente sabe de onde é que vai vir a luta nesse próximo período. É isso. Nós costumamos dizer que reforma é quando vai melhorar, né? Quando você vai reformar a sua casa, você pensa em melhorar a sua casa, né? Você pensa em pintar, trocar os móveis, trocar, né, todos os equipamentos que você tem em casa. E, na verdade, essa reforma trabalhista é muito pelo contrário, é a destruição da CLT, né? Que já há vários anos já vinha sofrendo uma série de modificações, né? E que essa reforma ela foi tão agressiva que o mundo todo, qualquer espaço internacional que você vá, o mundo não consegue entender como o Brasil promoveu tantas transformações, tantas mudanças para pior, né? Enquanto outros países, eles tentaram, né, como foi dito pela Ana, modificar alguns pontos, né? Mas essa enxurrada de mais de 100 itens da CLT sendo alterados, só o Brasil passou. E isso só foi possível, essas mudanças, né, o avanço para o neoliberalismo, para a liberação do mercado, só ocorre quando você tem o rompimento da democracia, a ruptura da democracia. Então, a nossa reforma trabalhista, infelizmente, foi aprovada, ela já vem mostrando sinais, né, e reflexos no mundo do trabalho em geral. Nós sentimos isso no dia a dia dos sindicatos, no dia a dia nas conversas e nas relações com as nossas categorias, né, com as pessoas, sejam sindicalizadas ou não. Vários itens, né, primeiro deles, e inclusive tem ocorrido uma série de atos da Justiça do Trabalho contra o fim da Justiça do Trabalho, porque a reforma trabalhista ela dificulta o acesso da pessoa, né, a reivindicar os seus direitos. Então, dificulta o acesso e ainda há casos em que a pessoa que está reclamando pelos seus direitos, ela tem que pagar as custas judiciais. Então, você imagine os vários casos que são dramáticos. Com relação às mulheres, como já foi dito aqui, né, nós estamos ainda num nível de relação
trabalhista ainda mais precarizado ainda. Então, essa reforma ela vem para favorecer somente as empresas, né? Então, nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, nosso grande mote tem que ser que a saída é coletiva. Não dá para cada um achar que vai resolver os seus problemas sozinhos, né? Que é importante se sindicalizar, se organizar na associação de moradores, no sindicato, no grêmio estudantil, porque somente com a força popular nós vamos conseguir reverter essa situação, que também a reforma trabalhista ela reverbera também para a reforma da Previdência, né? Quer dizer, para a dificuldade de você contribuir para a Previdência, porque conforme a sua relação de trabalho ela se torna mais instável, mais rotativa, né? Você toda hora troca de trabalho e fica um tempo sem trabalhar, você para de contribuir para o INSS. Então, são reformas cruéis e nós vamos encarar isso de frente e vamos para a luta. É isso aí, acho que não tem jeito, mulherada, não tem jeito, Ana. Precisamos resistir. Nós resistimos a vida toda, não é? Lutamos para entrar no mercado de trabalho, seguimos lutando por salários iguais, que ainda não temos, e agora precisamos lutar contra essa contra-reforma, né? Porque é isso, reforma, nós queremos reformar a nossa casa para que seja algo melhor. São contra-reformas, lutamos contra a reforma trabalhista, porque é aquela que já não tem carteira de trabalho, que já não tem condições dignas de trabalho, agora menos ainda, né? Vide, por exemplo, o problema das mulheres grávidas hoje, sem segurança nenhuma, podem trabalhar em lugares insalubres, porque não tem mais o direito, não é, de sair daquele local em determinado momento da sua gravidez, apresentando a gravidez. Então a gente vem sofrendo aí com desmonte da CLT, mas que para as mulheres é pior. Então não tem jeito, a gente vai ter que resistir, porque veja que contradição, ao mesmo tempo que se diz que é preciso acabar com uma carteira de trabalho, se diz que para se aposentar você tem que comprovar um tempo de serviço em carteira e também idade. Como eu vou poder comprovar um tempo de serviço em carteira se eu não tenho mais a carteira de trabalho, se foi rasgada na última reforma trabalhista, na contra-reforma agora? Então, são contradições para que a gente não se aposente nunca e para que a gente volte aí à escravidão, né? A gente trabalhe cada vez mais de forma extenuante, sem as mínimas condições de empregabilidade e salários dignos. Então, a gente precisa resistir. Esse 8 de março vai tratar disso também, está aí pegando a reforma da Previdência, e nós precisamos estar conversando com as trabalhadoras no nosso dia a dia, voltar aos locais de trabalho, a nossa base, né, dialogar e mostrar que, infelizmente, nós temos um governo perverso hoje na esfera federal, mas também, no caso do Rio de Janeiro, no município e no estado. Nós vamos precisar lutar contra eles três, por nossos direitos, por nossas vidas, não é? Eu acho que vamos bem, começando por essa série de debates que vocês estão promovendo, mas também pela disposição de luta das mulheres para preparar o 8 de março. Então é isso aí, a gente vai dar sequência aí a essa programação especial do mês de lutas das mulheres. Dia 8 de março, às 4 horas, todas a Candelária, para a gente sacudir essa cidade do Rio de Janeiro, sacudir o Brasil e dizer que nós não aceitaremos e que juntas nós somos fortes. Fica ligado aí então nessa série de programas, tvcomunitaria.rio, pode seguir a gente aí também, que está aparecendo as informações para acompanhar os nossos programas. É isso. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.